Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre o que é necessário você começar a entender para investir bem em renda fixa, se você estiver começando a investir, ou até para corrigir algumas coisas que você pode estar fazendo errado. É muito comum as pessoas errarem quando estão iniciando a investir, quando não estudam o básico ali para entender, quando ficam na mão de apenas de gerente de banco para investir, às vezes assessores bem ou bem não, pessimamente qualificados. Então é necessário você entender algumas bases da renda fixa para não cometer esses erros. E aí, o que, é que você precisa entender de renda fixa? É que a renda fixa, você está basicamente emprestando dinheiro para alguma instituição ou alguma empresa. Quando a gente está falando de renda fixa, essa é a característica principal. Você está emprestando dinheiro. É um título de crédito. E aí, quando você empresta o dinheiro, está emprestando dinheiro para alguém, você já vai ter ali pré-determinado todas as cláusulas desse contrato. Mas ao invés de ter que fazer um contrato do zero, como seria, por exemplo, se você estivesse emprestando para uma pessoa da sua cidade ou então para uma empresa, que você teria que ir lá e negociar, quando a gente investe em renda fixa através do mercado financeiro, você já vai ter os contratos já padronizados. E aí, a depender de cada contrato, você vai ter um tipo de remuneração diferente, você vai ter um título com características diferentes. Então, apesar de ser um mercado que você está emprestando dinheiro, ele vai ter essas características e diferenças. Também, a depender do tipo do título, você pode estar emprestando para um determinado tipo de instituição, com uma determinada garantia e tudo mais. Então, a gente vai entender isso daqui, que é para você começar a formular e compreender como é que você investe e principalmente como é que diversifica. E tem outras aulas que a gente vai falar sobre essa questão de diversificação, mas entendendo os tipos de título, o tipo de remuneração já vai facilitar para você lá na frente quando a gente falar sobre a diversificação. Então, quando a gente fala da parte de remuneração dos títulos de renda fixa, a gente vai ter basicamente três tipos principais. Nós temos o título pós-fixado, que aí ele vai ter uma rentabilidade ligada ao CDI, por exemplo. E o CDI é a taxa básica de juros do Brasil, CDI ou Selic. Então, se você tiver um título lá com um percentual do CDI, 100% do CDI significa que ele vai render 100% do que o CDI tiver naquele momento. Então, o CDI pode estar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Por exemplo, alguns meses atrás, em 2023, o CDI ou a Selic estava quase a 14%. Então, o título que rende 100% do CDI, em 2023, ele estava rendendo 13,75, se eu não me engano foi esse número, 13,75. Quando o CDI começou a baixar em 2024, esse título que estava rendendo 13,75, ele vai render menos porque o CDI baixou. Não quer dizer que ele vai render negativo, mas ele vai começar a render menos porque o CDI dali para frente é menor. Então, essa é a característica de um título pós-fixado. E a gente tem também os títulos pré-fixados. Isso aí é mais fácil de entender. Pré-fixado, quando a gente investe num pré, você já tem ali naquele título qual a rentabilidade de que ele vai render, independente do se o CDI subiu ou não. Então, por exemplo, se em 2023 você conseguiu investir em um CDB pré-fixado de 14% ao ano, mesmo o CDI reduzindo em 2024, o CDI pode ir para 5%. Mas aquele título pré-fixado que você investiu lá atrás de 14%, ele vai permanecer rendendo 14% ao ano até o prazo de vencimento. Então, essa aí já é um outro tipo de remuneração. Você tem o pós-fixado, que oscila aí geralmente de acordo com o CDI, e você tem o pré-fixado, que é uma rentabilidade garantida até o vencimento daquele título. Outro tipo comum que a gente tem de remuneração dentro da renda fixa são os títulos que são até considerados híbridos, porque ele tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. No caso desses títulos híbridos, eles são os de IPCA+, ou seja, o título que rende IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, ou seja, a inflação medida pelo IBGE, mais uma taxa pré-fixada. Então, você vai encontrar esses títulos de IPCA+, pagando assim, IPCA mais 4%. Significa que ele vai te pagar o que rendeu de IPCA, ou seja, o que teve de inflação no período,
mais a taxa de pré-fixada de 4%. Então, para a gente saber a rentabilidade desse título, que ele é pós-fixado, só depois da gente entender quanto foi a inflação no período. E aí vai somar com a parte pré e entender qual é a rentabilidade trouxe, que trouxe de remuneração. Quando a gente vai montar a carteira, é importante ter os 3 tipos de indexadores. Esses indexadores são os tipos de rentabilidades que eu acabei de citar. Pós-fixado, pré-fixado e IPCA+. Então é importante você ter esses 3 tipos. Outra característica do mercado de renda fixa é que você vai ter o prazo de duração daquele título. Então a gente tem primeiro, a gente está emprestando dinheiro, então a gente tem no contrato ali qual é a remuneração que a gente vai receber, pelo menos o tipo de remuneração que a gente vai ter vai estar ali, se ela é pós, pré ou IPCA+, e também vai ter o prazo, porque como a gente está falando de uma dívida, essa dívida ela vai ter um prazo de vencimento, ou seja, um prazo em que a pessoa que a gente emprestou, a instituição que a gente emprestou, vai devolver aquele dinheiro com a rentabilidade. Então, a renda fixa tem essas características. Tem a remuneração definida logo no início e também o prazo. E aí, quando a gente avança um pouquinho mais, a gente já entendeu que existe o tipo de remuneração, que é o indexador, existe o prazo de vencimento e também tem o tipo do título. E eu vou trazer algumas categorias aqui, 3 categorias também, de para quem a gente está emprestando. Então, a gente pode emprestar o nosso recurso para um banco, para uma instituição financeira que capta recurso, que aí são chamados de títulos bancários. Então, quando você está investindo em um CDB, uma LCI, uma LCA, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição bancária. Inclusive, se você estiver deixando o seu dinheiro na poupança, e se você estiver fazendo isso, você está perdendo muito dinheiro. Eu nem coloquei poupança aqui como investimento, mas se você estiver deixando o seu dinheiro na poupança, na conta corrente do banco, de certa maneira você está emprestando dinheiro para esse banco. E um dinheiro que você está emprestando a praticamente a remuneração nenhuma. E o banco está feliz da vida porque você deixou aquele dinheiro lá na poupança, porque ele vai conseguir pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa, para uma empresa que estiver precisando de recurso, cobrando um valor muito mais alto. Então ele empresta com valor alto para a empresa e paga só um pouquinho para você. O banco fica feliz da vida com isso. Então, existem esses tipos de, de emissores, que no caso aí são os bancos. Então, o banco, para ele captar recurso e conseguir emprestar para outras pessoas, ele pode captar ali na poupança, se a pessoa está totalmente desatenta e deixou o dinheiro lá, ou ele vai precisar emitir um CDB, que é um certificado de depósito bancário. E aí, quando ele emite um CDB, ele vai emitir com essas características, pode ser pós-fixado, pré-fixado ou IPCA+, vai captar esse recurso para emprestar para uma empresa ou para quem quer que esteja procurando recurso do banco. Então, aí tem também as LCIs e LCAs, que são outros tipos de título bancário, mas aí a LCA ele só pode emprestar dinheiro para o agronegócio, para o setor do agronegócio, e uma LCI apenas para o setor imobiliário. São setores específicos, mas são títulos bancários. Você está emprestando para uma instituição financeira, para um banco. Outra modalidade de você emprestar dinheiro é quando você investe em uma debênture. Uma debênture, quando você compra uma debênture ou investe em uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Geralmente são empresas grandes que podem emitir debêntures e principalmente aquelas que também estão listadas em bolsa. Então, quando você investe em uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, você precisa estar atento também à qualidade dessa empresa, quem é ela, qual é a qualidade desse investimento que você está fazendo. E terceiro tipo de investimento é o Tesouro Nacional, que muita gente conhece como Tesouro Direto ou título público. Porque quando você está investindo em um título público, seja ele através do Tesouro Direto ou do título público, que é quase a mesma coisa, basicamente a mesma coisa, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, ou seja, para o governo brasileiro. Então, o que existe muito no mercado é isso. Você pode estar emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira, como um banco. Você pode estar emprestando o seu dinheiro para uma empresa grande, não é qualquer empresa. Ou você pode estar emprestando dinheiro para o governo, através do Tesouro Direto. E aí, cada emissor desse, ele pode emitir nesses 3 indexadores que eu falei no início. Então, um banco ele pode emitir um CDB pós-fixado, pré-fixado ou IPCA+. Uma empresa também, ela pode
emitir uma debênture pós-fixada, pré-fixada ou IPCA+. E o Tesouro Nacional também pode emitir um título pós-fixado, pré-fixado ou IPCA+. Então, aqui você já entendeu o tipo de indexador, que são o tipo de remuneração dos títulos, e os tipos também mais comuns de emissores que a gente tem no mercado. Então, você já começou a entender quem são de onde vêm essas opções e para quem você está emprestando o seu dinheiro. E aí, o interessante é entender para quem é que você está emprestando, qual a qualidade de cada investimento. E se você for mais conservador ou não, você precisa estar atento também em relação a como você vai investir esse dinheiro. Porque se você for mais conservador, não quiser correr tanto risco, você deveria, na verdade, ir mais para CDBs. Porque quando você pode ir para título público, alguns títulos públicos, eles podem ter uma característica diferente de um CDB. O CDB ele é mais constante, ele é mais linha reta ali na rentabilidade dele. Já um título público, ele pode ter algumas oscilações, a depender do tipo do título. Então, se você não tem tanta experiência, está investindo por conta própria, está começando agora, talvez o melhor seja você ficar nos CDBs e com prazos mais curtos, com prazos de vencimentos mais curtos, evitar as debêntures e evitar também o tesouro, para você não correr muito risco e não entender o que está acontecendo. Porque no tesouro e na debênture, a depender do que você faça, se você não souber o que está fazendo, você pode ter uma rentabilidade negativa. E se for um dinheiro que você vai utilizar em pouco tempo, você vai tomar um prejuízo grande. Então é importantíssimo você ficar o mais conservador possível e ir aprendendo, ou ter alguém que possa te auxiliar nessa jornada como investidor. Então, essa aqui foi uma aula breve sobre o mercado de renda fixa e tudo que você precisou entender para começar a compreender esse mundo de renda fixa e talvez até corrigir algumas coisas que você esteja fazendo agora com seus investimentos, tá bom? Então, vamos para próximas aulas e aguarde até a aula que a gente fala sobre alocação, como diversificar, para você entender como colocar isso nos seus investimentos. Tem uma forma de fazer isso e eu vou trazer aqui para você, tá bom? Então, até a próxima aula.